E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Buba. Eu trabalho com adolescentes na igreja. Deus me deu esse chamado, uma paixão por trabalhar com essa geração e para compartilhar com eles e com vocês tudo que Deus fez na minha vida e que está fazendo, da onde Ele me tirou e da onde Ele está me levando e o que Ele fará ainda. Por muito tempo da minha vida eu achei que eu era um erro, porque eu vim de uma gravidez não desejada. Praticamente parece que minha mãe se casou com uns 16 anos, obrigada, porque engravidou. E meu pai também não queria esse filho. Então, quando eu nasci, eu cresci nascendo, cresci sabendo disso, que ele não me desejava, e quando eu chorava ou algo assim, ele tentava me bater, me espancar e tentava até me matar porque eu chorava à noite. Porque às vezes eles queriam descontar a raiva por não estar vivendo aquilo que eles tinham planejado para a vida deles tão cedo, sabe? Então, com 16 anos ela já foi grávida, daí ela teve que fugir dele, ele quebrou o nariz, a clavícula, um fio de costela dela. E ela acabou se unindo com uma outra pessoa. Essa pessoa não era nada legal, era mau caráter, estelionatário, estrupador. E por diversas vezes eu via ele batendo na minha mãe, espancando ela, quase tentando quebrar ela, a mandíbula dela. E eu olhava aquilo e ficava com medo, porque se eu falasse alguma coisa eu apanhava. E diversas vezes, por todos os lugares que a gente passava fome, fugia de uma cidade para outra, vivia na casa dos outros de favores, porque a gente tinha que se esconder, e muitas das vezes as outras pessoas não tinham como nos acolher, e a gente via eles se alimentando e a gente também passava por fome. E com isso teve uma certa vez que, quando eu tinha 8 anos de idade, eu não tinha brinquedo, eu fui lá e peguei uns papéis de eleição na rua. E comecei a brincar com aqueles papéis. Ele chegou em casa tão revoltado que ele pegou um monte de fio de luz e me jogou embaixo do chuveiro de água fria. Eu tinha 8 anos de idade. E me jogou embaixo do chuveiro de água fria e me bateu por altas horas. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui estou eu com 8 anos de idade na capa da tribuna. Os vizinhos declaravam que essas surras não eram uma vez ou outras, eram constantes. E por diversas vezes a gente tinha que fugir ou algo assim por causa dessas situações que ele aprontava. Meu pai viu essa reportagem no jornal, veio e me raptou na casa da minha avó. Só que, como ele me levou para casa dele, não fui muito bem aceito lá, porque ele também já tinha outra família. E daí, num certo sábado, ele veio, me abandonou na esquina da casa da minha avó e nunca mais voltou a me buscar. E na frente do juiz ele olhou para mim e falou: cara, você não tem pai, você nunca teve pai, e você esqueça que você teve pai algum dia na vida. E daí minha avó, ela me atendeu e me cuidou da maneira que ela pôde. Ela sempre foi anfitriã, ela cuidou de todo mundo, ela sempre segurou a bronca de todo mundo, mas ela sempre foi uma pessoa muito culpada. Então eu, da mesma forma, eu fui criado dentro de casa. Quando ela estava lá trabalhando, eu tinha que limpar a casa, eu era criado como uma menina dentro de casa. E ela morava também com uma pessoa que não me tratava muito bem. Ele me maltratava, ele comia as coisas na minha frente, se ela me desse, ela também sofria retaliações. E com isso eu fui criando um ódio tão grande no meu coração, porque eu nunca tive um pai para me defender. Eu perguntava: onde está Deus? Por que Deus está deixando acontecer isso comigo? E se você nunca recebeu amor na tua vida, você vai dar o quê? E com isso, eu comecei a me bandear pra rua, fumar maconha no colégio, cigarro, beber, porque eu não tinha coragem de olhar na cara das pessoas. E eu só conseguiria falar com as pessoas, com os meus amigos próximos, se eu tivesse bêbado, alcoolizado ou drogado. E eu tinha uma certa fixação por torcida organizada, e eu queria fazer parte de torcida organizada, porque eu falava: cara, o dia que eu crescer eu vou matar meu pai, meu padrasto, esse cara que mora com a minha avó. E com isso, quando eu morava com a minha avó, por diversas vezes eu fui abusado também. Eu fui abusado por parentes, fui abusado por primos, fui abusado fisicamente,
verbalmente, psicologicamente e até sexualmente. É vergonhoso falar isso, mas eu falo isso não para me vangloriar e para dizer porque é vergonhoso falar, mas eu estou falando isso para que pessoas como você, eu não sei qual é o teu passado, você não é um erro. Deus não planejou isso para a tua vida. E eu comecei a me envolver com torcida organizada e foi aonde eu para me sentir aceito lá, não que eu esteja generalizando torcida organizada, existem muitas pessoas boas dentro de torcida organizadas, mas tem muitas pessoas com históricos igual ao meu, que para eles se sentirem aceitos, eles começam a ter atitudes violentas para justificar ou tentar ganhar um reconhecimento dentro do lugar, para se sentir aceito e impor o seu respeito, entendeu? E foi uma maneira que eu achei para impor o meu respeito dentro da torcida organizada, porque se eu nunca recebi amor na vida, você vai dar o quê? Você vai dar violência. Se você nunca recebeu amor, abraço, você vai dar porrada. Cara, eu fui para Porto Alegre, eu levei uma paulada e uma tijolada aqui, e levei dentro do estádio, e eu saí do ambulatório, entrei no meio da torcida dos caras e chamei os caras de volta para a briga. Novamente fui para Belo Horizonte, onde entrei no meio da torcida adversária, que eles estavam invadindo o nosso lado, tinha 75 mil pessoas no estádio. Eu entrei no meio deles, eu estou vivo só pela glória de Deus. Também, numa outra briga que teve na Baixada, eu fui numa confusão onde avançamos o sinal vermelho. Eu voei contra um para-brisa de um carro onde eu tenho 13 perfurações aqui. Eu tenho um caco de vidro até hoje aqui dentro do meu olho. Se eu levar uma porrada aqui, incha porque o caco de vidro está aqui. E teve uma situação também que nós fomos no dia 1º de março de 98, aonde um amigo meu levou uma facãozada na cabeça e o dono da lanchonete pegou e apontou a pistola para ele. Eu peguei uma ripa porque eu não tinha medo de morrer. Eu falava, se for para mim morrer hoje, eu morro hoje. Se for para mim morrer amanhã, eu morro amanhã, porque eu não tinha. Se for para apanhar em casa, eu apanho na rua. Eu não tenho medo de nada. Para mim aquilo ali estava massageando o meu ego. Então o que eu fiz? Com tudo isso eu acabei respondendo vários processos. Acabei tendo que ficar foragido, e aonde eu comecei, Deus acabou me chamando para a igreja. Eu chegava na igreja, as pessoas diziam para mim, Buba, você é amado. Eu falava, cara, você está zombando a minha cara, né? Raramente eu escuto isso da minha mãe, não escuto isso do meu pai, vou escutar de você. Mas foi lá que Deus começou a tratar meu coração e dizer que eu era amado, e aonde eu comecei também a espalhar o amor de Deus. Em Salmos 139, 13 diz, Tu criastes cada parte do meu corpo, Tu me formastes na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que tu fazes é maravilhoso. Eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando eu ainda nenhum deles existia. Então eu não era um erro. Por mais que as pessoas me julgassem como um erro, Deus, Ele sonhou comigo desde o ventre da minha mãe. E em Jeremias 1, do 4 em diante, diz, o Senhor Deus me disse, antes do teu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta entre as nações. Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale às pessoas o que eu enviar, e tu digas o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. E Deus hoje Ele tem falado para mim, falar do amor dele para as pessoas. Falar que Deus os ama, que ninguém é um erro. Porque muitas das vezes a gente se acha um erro pelas consequências da nossa vida. A palavra de Deus diz também
em Salmos 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuida de mim. Então Deus me cuidou, Ele cuida dos órfãos e das viúvas. Ele sabe que eu não era daquele jeito porque eu queria. Ele sabe que você não é o que você está vivendo porque você quer. Você não é o sentimento que você está tendo hoje. Você não é a circunstância que você está vivenciando no momento hoje. Você não é a ira que você está vivendo hoje. Deus tem planos bons para a tua vida. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel e justo para completar. Deus enviou seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se veio como amor, Ele se entregou por mim e por você. Em Josué 1:9 diz: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então Deus está dizendo, como Ele disse para Josué. Josué estava assumindo uma grande posição aqui, de levar o povo que saiu do Egito, o povo de Israel, até a terra prometida. Mas essa função anteriormente era de Moisés. Ele falava: eu não sou capaz de fazer isso. Mas não é você que se capacita. Deus se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Deus tem poder de mudar a tua sorte, a tua vida. Jesus te ama, Jesus te quer. E Ele mudou a minha vida e pode mudar a tua. Como eu falei para vocês, eu levei 25 tiros, 13 perfuração no intestino, perfurou a vesícula, o baço, o pulmão, e tenho 13 alojados na coluna. E Deus me salvou daquele leito de morte. Eu perdoei o meu pai aceitou a Jesus comigo. Eu não tenho mais raiva do meu pai. O meu padrasto, quando ele saiu a primeira vez, ele me chamou de filho, aquilo me comoveu. Eu fui visitar ele e minha mãe falou: não vá visitar ele, porque ele não presta. Eu fui lá do mesmo jeito, eu falei: eu sou um cristão, eu tenho que ir lá e perdoar ele. Mas quando eu estava indo visitar ele estava aprontando as mesmas coisas que ele estava aprontando no passado. E Deus foi tão misericordioso comigo, porque no dia que prenderam ele, era para eu estar junto com ele, conversando com ele, porque eu estava falando de Jesus para ele. E ele foi preso por estar abusando e roubando moças e jovens adolescentes com seus namorados, nos carros, nos pontos, nos sinaleiros. Então eu quero dizer para você, você não é um erro. Deus tem um projeto na tua vida. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel e justo para completá-la. Então eu quero dizer para você, confia. Deus usa as tuas circunstâncias, tudo o que aconteceu no teu passado, para mudar o teu presente e fazer a mudança na vida de outras pessoas, levar a salvação para outras pessoas, curar a ferida de outras pessoas. Então Deus quer que você volte à essência da adoração. Adore Ele, ame Ele, porque Ele vai te usar e vai te capacitar para grandes coisas, porque Ele não precisa dos capacitados. Ele não precisa dos salvos, dos santos. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas você é louco, você é improvável. E é os improváveis que Ele usa para fazer a glória dEle, para que ninguém se vanglorie. Mas saiba que Deus é Deus e Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e na hora que Ele quer. E só você pode impedir de Deus usar a tua vida. Deus, Ele quer mudar o teu coração. Deus quer mudar a tua sorte. Mas Ele quer primeiro mudar o teu coração, os teus sentimentos, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir. Deus diz em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para isso nós devemos renovar a nossa mente e ter uma mente igual a de Cristo e não se moldar aos padrões deste mundo. E ter uma mente transformada e renovada por Ele. Uma mente que transforma, que perdoa, que libera o perdão para aquelas pessoas que a gente acha que não merece perdão. Mas Deus quer, como Ele agiu na minha vida, Ele quer agir na tua vida. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Esse é o meu primeiro vídeo e eu acredito que Deus trará novos vídeos para a gente estar compartilhando e falando do amor de Deus com vocês, tá bom? Amo vocês e Deus me ensinou a amar as pessoas. Não é porque você não recebeu amor que você não tem que dar amor. Deus quer mudar a tua sorte. Deus é amor, Ele se fez carne, morreu por você, morreu de braços abertos para você. E não duvide se muitas pessoas
que você ajudar venham te rejeitar e esquecer tudo que vocês fizeram por elas. Porque Deus curou 10 leprosos e somente um voltou para ajudar. E talvez esses 9 leprosos que não voltaram a agradecer foram os 9 que pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Pense nisso, não seja os 9, seja aquele um que voltou para agradecer e espalhe o amor de Deus. Que Deus abençoe a tua vida e que esse vídeo faça diferença na tua vida, em nome de Jesus. Amém?